Olá, está começando mais um Talentos Brasil e hoje vamos ouvir um gênero tipicamente francês, o jazz manouche ou gypsy jazz, de tradição cigana, nascido na Europa dos anos 30 e que ganha um acento brasileiro pelo grupo Gypsy Jazz Club. Formado por músicos brasilienses, o grupo nasceu em 2013 e inclui em sua formação o bandolim e o cavaquinho, num som acústico que se diferencia do jazz tradicional, revelando uma nova estética musical para o gênero. O quarteto conta com Vitor Angeléas, solista que traz o timbre do violão tenor e do bandolim, Eduardo Souza no violão gypsy, Pedro Vasconcelos no cavaquinho e Igor Diniz no contrabaixo acústico. Acompanhe agora esse som brasileiramente cigano do Gypsy Jazz Club. Eduardo, eu sei que você é o grande responsável por essa experiência musical, introduzir aí sonoridades brasileiras num gênero tipicamente francês, né? Que é o manouche jazz. Como é que surgiu essa ideia?
Esse grupo aqui surgiu em 2013, que foi iniciativa, assim, foi no encontro casual que eu tive com o músico o Ted Falcon, um músico americano, que foi um dos membros da banda. A gente estava tocando um choro e daqui a pouco eu comecei a acompanhá-lo no ritmo jazz manouche, né? Aí ele falou, que legal, você toca isso. Aí eu falei, não sei tocar nada disso não. E daí a gente teve a ideia de formar a banda, e depois entrou o Igor, entrou o Pedrinho e atualmente o Ted foi embora e a gente agora conta com o Vitor Angelés, né? Então, de fato, a gente agora mistura instrumentos brasileiros, né? Esse é o nosso estilo de tocar também, tipicamente brasileiro, não tem como a gente fugir disso, né? Nem gostaríamos de fazer isso. A gente está tocando as composições do jazz manouche, do gypsy jazz, né? E botando nossas próprias composições com as influências brasileiras, os instrumentos e o nosso fraseado, o nosso swing, né? Brasileiro, com certeza. Porque dialoga muito com o choro, inclusive, né? Como é que é essa fronteira? Existe realmente ou as coisas vão se misturando e aos poucos vai virando uma outra coisa, um outro som? Com certeza. As duas músicas têm em comum o fato de serem manifestações artísticas bem informais, digamos assim, né? São música popular já, enfim, por si só. E o choro cada vez mais tem improviso, o gypsy jazz, até por ser jazz, né? O jazz manouche, ele tem muita improvisação. E a gente está misturando as linguagens. A começar pelos instrumentos já, a sonoridade já fica diferente, né? O Vitor toca o violão tenor, bandolim, o Pedro toca cavaquinho. Então são coisas que não são usuais desse estilo de música. E a gente está incorporando ao som. E além disso, né, a nossa forma de tocar certamente brasileira, as nossas composições também sempre tem uma pitada brasileira mesmo. Mas vocês abriram com uma peça do Django Reinhardt, né? Que é, digamos assim, a referência máxima aí do gênero, né? E você é um pesquisador desse grande instrumentista, né? Conta um pouco dele, por favor. Pois é, o Django, ele era um violonista, nasceu na Bélgica, né? Ele é de origem cigana, nasceu mesmo numa caravana de ciganos ali, e se estabeleceu depois em Paris. Então, esse estilo ele nasceu mesmo em Paris, ele foi né, criado e consolidado em Paris. Tinha um grupo chamado Le Quintet du Hot Club de France, tinha o Stéphane Grappelli também no violino, e o irmão do Django acompanhava eles também. E eles tocavam antes um estilo chamado bal musette, que era um estilo que tinha valsa, a gente até vai tocar uma valsa aqui mais pra frente. E quando surgiu o jazz nos anos 20, todo mundo, no mundo inteiro, ficou encantado com aquele estilo de música em que se improvisava, né, belamente e tal. E o Django, como músico de alta competência, quis incorporar aquilo, quis virar um jazzista. Mas, obviamente, que ele já tinha um repertório, uma forma de tocar, até o instrumento era diferente, né? O violão como esse aqui, manouche e tal. E criaram um estilo que, depois da morte dele, que ficou conhecido como gypsy jazz, na verdade. Antes, na época dele, ele queria ser conhecido como jazzista, não como qualquer outra coisa. E uma peculiaridade interessante do Django é que ele sofreu um acidente, teve um incêndio na carruagem que ele morava com a esposa, e ele queimou a parte do corpo, assim, ao lado esquerdo, e dentre ele queimou 2 dedos que ficaram juntos, assim, então ele tocava só com 2 dedos no instrumento. Ele teria, digamos assim, uma deficiência para tocar, acabou sendo o maior expoente até hoje, morreu em 1953, até hoje é o maior expoente do estilo. Eduardo, eu sei que vocês compõem também, você acabou de dizer, né, que tem um repertório bem autoral também do grupo, e a próxima música que vocês vão tocar é do Vitor, né? Isso. Se chama Menestrel. Menestrel. Ela, na verdade, foi a primeira composição autoral assim que a gente fez no grupo já nesse formato, né? Então, é uma composição que eu tenho um carinho especial e é isso, a gente está fazendo, né, gypsy jazz, só que com nossas influências. Então, é uma música que a gente está aplicando ao estilo, só que vocês vão perceber influências da música brasileira, que, enfim, é a nossa raiz, né? É o que a gente realmente cresceu ouvindo, que a gente estudou. Então, é uma música que a gente está aplicando o estilo de gypsy jazz, mas a própria linguagem dela você percebe influências do choro, influências de salsa, enfim, de várias coisas. E a gente fez um arranjo bem abrasileirado para ela também. Maravilha, e em seguida? E na sequência a gente vai fazer 2 valsas, um arranjo que a gente fez misturando as duas, que também representam muito a música francesa. A primeira chama-se Bistrofada, é uma música mais recente, já do século XXI, que é tema do filme do Woody Allen, né? Meia-Noite em Paris. E a segunda que a gente vai fazer é Indifférence, que é uma valsa de Tony Murrenat. É isso aí, então você acompanha o jazz do Gypsy Jazz Club. Fica aí.
Que maravilha! Agora eu vou conversar aqui com Pedro Vasconcelos, que em termos de cavaquinho se tornou já uma referência em Brasília, né, Pedro? Ô, André, que isso, obrigado, cara. Queria saber exatamente qual é o papel do cavaquinho nesse novo arranjo ou nessa nova configuração aí do Gypsy Jazz. Pois é, o cavaquinho é um instrumento que não tem originalmente nos estilos de jazz cigano, mas acho que uma das funções que eu faço aqui é acompanhar junto com o Edu, tornar o corpo de acompanhamento um pouco maior, dar um pouco mais de pressão e de harmonia. E outra coisa também que eu posso tocar algumas melodias, né, alternar uns solos com o Vitor, com todo mundo, dar umas cores um pouquinho diferentes. E acho que o fato de ser um cavaquinho um instrumento que está bem ligado ao Brasil, né, todo mundo inclusive pensa que ele é genuinamente brasileiro, ele já dá uma colorida assim bem brasileira. Já traz um outro tipo de ligação com choro, com samba. Então acho que faço um pouquinho de um meio de campo aqui, que na tentativa de ajudar assim todo mundo um pouquinho. E o que a gente vai ouvir agora na sequência? Vamos escutar I Will See You in My Dreams e uma música que o Vitor fez, uma música linda chamada Do Céu. Então, para vocês, mais um pouquinho do Gypsy Jazz Club.
Estamos de volta com Talentos Brasil, hoje ouvindo o som do Gypsy Jazz Club. E para continuar nesse caminho desse gênero tipicamente francês, vamos ouvir mais uma composição do grupo, dessa vez do Eduardo, que até deu o título em francês para a próxima música que a gente vai ouvir, né, Eduardo? É isso aí, eu escolhi dar o título em francês porque esse estilo, como ele é... Todas as composições normalmente são francesas, né? Enfim, o estilo vem da França. Uhum. Aí eu fiz uma música e achei por bem botar o nome em Como francês. se chama? Se chama L'Archet d'Or. E ela é O Arco de Ouro? Exatamente. Em homenagem, claro, né? É, exatamente. Então tem um amigo nosso, que eu já falou antes, né? O Ted Falcon, né? Que já tocou nessa banda. E eu fiz para ele, um grande amigo meu, enfim, toquei bastante com ele e quis fazer essa homenagem para ele. Então, o Arco de Ouro, o Arco do Violino de Ouro, para o Ted Falcon, L'Archet d'Or. Maravilha. Então vamos continuar ouvindo o som do Gypsy Jazz Club com duas músicas autorais. E você continua aí acompanhando. Até já!
Que bonita essa música, hein, Igor? Composição sua, né? O sopro. Estava inspirado, né? Estava inspirado, estava dirigindo, vindo de Águas Claras, naquele engarrafamento. Aí eu comecei a pensar numa melodia e gravei no celular, apresentei para os meninos e a gente conseguiu fazer um arranjo bem bacana para ela, que eles chegaram e colocaram a cereja do bolo, né? Que legal, mas engraçado, né? Porque engarrafamento é uma situação de estresse, né? E essa música é completamente o contrário, né? Te traz uma calmaria, ou seja, como é que é isso? Exatamente. No dia a dia eu busco tentar me desvincular, né? me distanciar dos estresses do dia a dia, né? E aí no trânsito é um bom momento onde eu penso em composições, onde eu estudo músicas para shows e enfim. Então vivam os engarrafamentos, né? Viva o engarrafamento. Essa música vai estar no próximo disco de vocês? Com certeza. O próximo disco que a gente vai estar entrando em estúdio agora já no final de novembro, início de dezembro, a gente já vai estar começando a gravar. E provavelmente ali para março de 2018 a gente já está fazendo um lançamento, já vai estar distribuindo em todas as mídias. E para continuar agora, vamos de quê? Nós vamos tocar uma música chamada Bye Bye Blues, que o Pedro Vasconcelos sola, muito bonito por sinal, e Nuages, uma música muito interessante também. Então é isso aí, fique na sequência, vamos de Gypsy Jazz Club.
Bom, tivemos aí por último a composição francesa Diavolo Swing. E para terminar hoje o nosso Talentos Brasil, esses músicos maravilhosos do Gypsy Jazz Club nos brindam com Ari Barroso e Pixinguinha. E você que nos acompanhou, espero você na próxima. Até lá!